Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vou trazer uma atualização da CPFL para você que está de olho aí na possível alta de juros, impactos no Rio Grande do Sul, principalmente na distribuição e transmissão da CPFL. Bom, temos aqui a atualização pós segundo trimestre, então vou computar para vocês o fechamento do primeiro semestre de 2024 da CPFL, os principais destaques, uma evolução rápida da DRE, e a gente cai para os múltiplos, tá? Tanto na parte de valuation quanto também em dividendos, dividend yield, mapa de calor, a diminuição desse ano aqui, a falta do dividendo em agosto, pelo menos por hora, não tivemos. Será que vamos ter essa data corte? O papo sobre juros que tem norteado bastante os investidores aqui no curtíssimo prazo e o relatório da XP que balançou bastante o mercado. Falarei sobre isso, assim sobre quem investe na CPFL, sua rentabilidade no longo prazo e, por fim, a análise gráfica. Certo, pessoal? Essas serão as pautas do vídeo. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista, CNPI, técnico. Vamos lá falar sobre CPFL, pessoal, que assim como a Caixa, tá, já sinalizou impacto robusto, tá, em relação às enchentes do Rio Grande do Sul. Das empresas que eu monitoro, foi a mais impactada. Tá? Então, 376 municípios, da concessão que ela detém, tá? 98,7% da área de concessão impactado. 315.200 famílias desligadas, tá? Ou clientes, né? Pode ter alguma empresa ali também, etc. Então, pessoal, foi um impacto robusto. A empresa super tranquila. Na parte de geração, ela teve um pepino até antes do Rio Grande do Sul virar notícia nacional, né? Porque, né, as chuvas foram se acumulando, etc. O rompimento parcial da barragem da Crista, tá? É o rompimento parcial da crista da barragem de 14 de julho, tá? Inundação da casa de força de Monte Claro. Então ela teve ali muitos impactos, pessoal, baixa em alguns ativos, paralisação em tantos outros, e ainda vê, né, uma recuperação em andamento, já que ela, de novo, né, tem tanto a parte de geração, transmissão, distribuição, ela não é somente distribuidora. Pessoal, na geração é 50%, 56% hídrico, 32% eólico. Então tem que olhar aqui para os números, tá? Os impactos do segundo trimestre, sem dúvida nenhuma, chamam a atenção, mas também na temporada de ventos não foi das melhores, tá? Então tem a sazonalidade ali da energia eólica não ter, tá, grande desenvolvimento. Na distribuição do seu EBITDA por segmento, a gente vê que distribuição é o principal, né? Mais de 4 bi. Tá? Depois a gente vem com geração 1,8 e aí caímos para os milhões, né? Transmissão 490, que recentemente cresceu, inclusive com concessão lá no Rio Grande do Sul. Tá? E depois a gente vai para os serviços aqui de 176 milhões. Tá? CPFL, pessoal, apesar dos investimentos recentes, anda de lado. Tá? E uma empresa que anda de lado com baixa alavancagem. Transformou então numa galinha dos ovos de ouro para quem caça dividendo. Desde que a State Grid ganhou o controle da CPFL, pessoal, os chineses são craques em utilidade pública, até porque a State Grid cuida, tá, das mesmas concessões lá na China. Né? Então, a governança melhorou um pouco e os dividendos estão sendo distribuídos. Então, ela tem hoje, tá, uma atratividade muito grande pelo dividendo. O impacto no Rio Grande do Sul é algo não recorrente, pelo menos a gente imagine, né, que São Pedro não nos venha a impor tamanho desafio. Tá? Então, na parte financeira, novamente sendo pragmático, né, sem contar toda a destruição em termos sociais que as enchentes fizeram, pessoal, Banrisul, CPFL, Randon, Marco Polo, todas devem se recuperar a toque de caixa. Tá? No caso da CPFL, quando a gente olha para o endividamento, pessoal, a gente não vê aqui nada cavalar. Já vou trazer para vocês o endividamento e a alavancagem, né, melhor dizendo, são números muito tranquilos. Tá? O endividamento está 80% no CDI. Aqui eu chamo atenção para vocês. Por que eu chamo atenção? Porque recentemente, até vou trazer já para essa parte da apresentação, nós tivemos aí uma reorganização, uma revisão do cenário Brasil, sendo que em setembro, falo com vocês dia 20 de agosto, boa parte dos bancos, das corretoras, os fundos, enfim, todo mundo da Faria Lima aqui me parece que está uníssono. Faria Lima não é unida, mas a Faria Lima é unânime nas suas decisões. Tá todo mundo colocando taxa de juros para cima. Tá? No caso da XP, pessoal, pasmem, eu vou compartilhar com vocês aqui a projeção da XP. Para o final de 2024, Selic 11,75, atual está em 10,50. Então começa ali em 25, depois acelera para 50 em novembro e mais 50.
em outubro, perdão, e mais 50, acho que na última do ano, que se não me engano é final de novembro ou dezembro, sendo que o IPCA já atingiu o seu pico, tá? 4,4, 4,5, que é a projeção máxima da XP. Para 2025, a Selic vai a 12 e o IPCA cai para 4. Essa é a projeção macro da XP. Mesmo com o crescimento caindo de 2,7 para 1,6, tá? A XP tem uma taxa de juros de 12%, mas chama atenção a inflação estável. Então, o juro real para 2025, segundo a XP, é de 8%, o que necessariamente é desafiador para as empresas de utilidade pública. Tá? É desafiador, pessoal. Não tem como não colocar isso para vocês. Então, assim, dívida líquida EBITDA está 2 vezes, tranquilo da CPFL, nada problemático na sua caixa. Agora, o setor pode ser impactado por condições macro negativamente? Vocês já estão cansados de saber aqui no canal, já cheguei a várias vezes, principalmente em 2022, pessoal. Foi um ano emblemático para mim, onde eu cheguei para vocês na Taesa, Transmissão Paulista, Engie, que eu tenho posição, e acho que até a CPFL, a Energias Brasil, que eu tinha posição também, falava, pessoal, nós estamos num momento onde a inflação está caindo, o CDI está subindo para caramba, o juros está subindo para caramba, essas empresas de utilidade pública vão ceder, porque o custo de captação de recursos está ficando mais caro, enquanto os reajustes, né, a inflação está caindo. Cederam? Não. Lateralizaram, tá? Então, boa parte das companhias interessantes desse setor, que é um setor para nunca se apostar contra, por isso que eu venho dizendo isso há um bom tempo, já estilo Warren Buffett, para os investimentos nos Estados Unidos, é a utilidade pública no Brasil, porque nós tivemos um cenário muito ruim para a utilidade pública em 2022, pré-eleição. Tá? A inflação derrocou para baixo por canetada do ICMS, mas também porque a inflação vinha para baixo por causa da queda das commodities, por exemplo, e nós tivemos o CDI abrindo para caramba, tá? Com PECs, mais PECs e mais PECs. E mesmo assim, essas companhias não caíram. Se tiveram deslizes nos preços, foram rápidos. A maior parte delas lateralizou, achou uma volatilidade e andou de lado. Então, assim, é um setor estupendo. Tese de investimentos aqui na CPFL super tranquila, maior parte de distribuição, geração, transmissão, onde os investimentos estão sendo feitos com maior crescimento nos últimos anos, mas distribuição é aquele investimento eterno, por isso que ela capta muito em CDI. Ela precisa de caixa de curto prazo, passivo circulante, porque distribuição dá muito sinistro, vamos colocar assim, beleza? Então, o CDI é uma empresa bem alocado em CDI no seu custo, o que curva de juros impacta bastante. Mas 2 vezes EBITDA, está tranquilo, alavancagem, seu dividendo deve ser mantido. A única diferença é que com os impactos das enchentes, pessoal, talvez a gente fique sem dividendos. Ou melhor, talvez diminua bastante os dividendos de agosto. Agosto é data corte, tá? Eu vou mostrar para vocês. No mais, de 2022 para cá, com investimento versus cenário macro, tudo ali se batendo, pessoal, a CPFL manteve os resultados, logo o seu lucro não saiu do lugar, está caranguejando, o que é ok. Margem está perdendo um pouquinho, então é importante, né? Quando o cenário macro melhorar, que é o quê? Inflação estável e curva de juros cedendo e Selic cedendo, tá? Essa empresa vai voltar a voar? É meu argumento. Assim como o Equatorial, Engie já está subindo, etc. Tá? Então a CPFL não estaria no top 3, talvez, da Bolsa de utilidade pública, mas já está perto, principalmente pós 2018, quando a State Grid assumiu. Tá? 2018 ou 2017, não me lembro, tá? Bacana. Feito isso, nos múltiplos, pessoal, 2 vezes PVP não é uma empresa barata, tá? Não é uma empresa barata por valor patrimonial, tá? Você vai achar atratividade nela o quê? Dividendos, 8,30%, PL de 7 vezes, tem empresas mais baratas do setor, tá? Preço justo de grama, R$ 42,17, margem de segurança atraente de 27%. O que eu quero trazer aqui com PVP, pessoal, é uma empresa que aceita desaforo, né? Se for ceder, imaginar ali algo em torno de 5 a 10% no mínimo de queda, eu acho que é bem interessante. Tá? Só estou dizendo para vocês, quando chegar na análise técnica, é que ela já caiu, tá? Ela já cedeu. Então é difícil imaginar a CPFL cedendo mais? É. Tá? Apesar do cenário macro ser desafiador devido aí às revisões para a projeção de Selic, etc. Parece que o dólar 5,88, né, trouxe aí uma certa rigidez extra na nossa política monetária. Eu acho isso maluco. Minha opinião pessoal aqui para vocês, certo, pessoal? 8% de juro real de profissionais como é a research da XP, né? São muito mais capacitados do que eu. Né? Eu dou uma opinião aqui como cidadão, alguém que mais ou menos entende de economia. Você fazer uma projeção onde a sua inflação fica estável, o seu crescimento cai e o seu juros sobe, e nessa dinâmica entre inflação e juros ter 8% de diferença, eu não me lembro de ter visto algo parecido. Tá? Enfim, talvez seja ali um fantasma do Tombini, né? E o mercado pedindo mais juro real
o ciclo político atual. Vamos colocar dessa maneira, mas ainda assim eu acho, para mim 5%, pessoal, é o número, tá? Entre PCA, inflação corrente e Selic. Não inflação projetada. Inflação projetada a gente vai para as implícitas. A gente vai para os títulos do tesouro, que aí sim, é expectativa, é fiscal, é risco país, como é que tá o mundo, várias coisas. Mas política monetária, ela colhe muito do corrente também, né? Infelizmente, a política monetária também tem o seu peso das expectativas, ancoragem das expectativas. Então, há essa dinâmica hoje de que para se reancorar as expectativas, para se ganhar credibilidade, ou retomar credibilidade, né? É o argumento das cartas e dos artigos, né? Precisa de um aumento de juros. E esse aumento de juros, segundo a XP, é de 8% de juro real, tá? Na base decimal, 1,25, né? Sai de 10,50 para 11,75. Pois bem, deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso, viu, pessoal? Aqui é uma discussão muito boa e que alimenta muito a nossa dinâmica. Você que está com a XP, vai mais para os bancos do que para a utilidade pública, né? Eu sei que a utilidade pública não vai cair, estou falando que não vai cair porque o negócio é maravilhoso aqui no Brasil. Mas talvez você tenha um rendimento melhor nos bancos, tá? Do que em utilidade pública. Se você acha que essa projeção, você acredita nela, da XP, mas acha que vem recessão, e aí eu acho que fica elas por elas, banco e utilidade pública. Mas com certeza uma revisão dessa da XP não é muito agradável para small caps, né? De maneira geral. Fato, né? Vai ter gente esperneando, sem dúvida nenhuma. Bom, dividendos, pessoal. CPFL, ano passado, R$ 3,67. 2022, R$ 3,24. 2021, R$ 3,70. Os 3 anos chegando próximo ou batendo 10%. Aliás, a média, né, desses 3 anos aqui ficou em 10,66%. Líquido, aqui no scanner da bolsa, deixa eu fazer o merchan do scanner. Líquido, tá? Se vocês quiserem visitar aí, aproveitem, pessoal, é parceiro do canal. Vocês têm lá um cupomzinho de desconto para ter acesso ao Market Breadth, atualizado diariamente, e esse gráfico maravilhoso aqui de dividendo líquido, média dos últimos 3 e 5 anos, vocês podem editar, e a tabelinha de basinha acima aqui também usando dividendo líquido, tá? Já descontando quando o JCP, os 15%. Esse ano, R$ 2,75, 8,30. Legal, vamos olhar para o mapa de calor agora. Olhando para o mapa de calor, pessoal, e aqui o mapa, eu tiro o nosso scanner da bolsa aqui debaixo de mim, deixo só esse QR Code que é do mapa de calor do Ibovespa, não é só da CPFL, é um PDF para vocês. Tá? Aqui no mapa de calor, a CPFL, ano passado, ela divulgou dia 17 data corte de agosto. Me perdoem, pessoal, se já teve essa divulgação. Eu comi bola, não peguei a ata das assembleias e eu não recebi ainda no e-mail, pelo menos não vi, ou foi para o spam, uma nova data corte para agosto. Então a expectativa, ano passado, em agosto, por exemplo, pessoal, ela chegou a pagar os seus 4,5%, quase 5% de yield. Não, chegou a pagar 5% de yield, né? Deu 30, mais 34, 64, mais 80, uau, R$1,40, mais 15, R$1,55, R$1,60. Ela chegou aproximadamente a pagar ano passado, em agosto, as datas de pagamento, a ser data corte. Pagamento foi lá para dezembro e novembro, ou seja, tudo em 2023. Pessoal, o mapa de calor nos diz, tem dividendo esse mês de agosto? Eu estou nessa expectativa, só que metade, né? Os impactos do Rio Grande do Sul foram fortes. Então, fica a expectativa aí, fica a matemática. Esses R$ 2,73 não devem atingir R$ 3,50, não devem atingir talvez R$ 3,30. Devemos ficar aqui em 2022, R$ 3,20 de repente, tá? Então vamos lá, vamos supor que o Rio Grande do Sul zerou dividendos, tá? A gente não vai rolar, não vai ter dividendos. Então ficamos, qual que é o preço teto atual, se ela parasse, tá? R$ 45,80. Então, por renda passiva, você tem ali, pessoal, acreditando que R$ 2,75 ela vai pagar ano que vem também. E olha, faz sentido, tá? R$ 45,83. Hoje as ações estão negociando a R$ 33, 34. Tá? Então há uma boa margem. Né? Essa seria a minha opinião e é muito parelho, né, com o dividendo dos últimos 12 meses, que põe um dividend yield de 8,30, que é esse que está na tela para vocês, R$ 45,90, sendo o preço teto, tá? Então, assim, margem existe de segurança para você olhando o Basin? Sim, pessoal. Para o ciclo atual de investimento da companhia? Sim. Tá? Bem, quem investe lá? O que é legal da CPFL recentemente? Como ela melhorou a governança, começou a pagar mais dividendo, ela entrou, né, em vários ETFs passivos. Então ela está lá no MSCI Brasil, ela está também no Global Clean Energy, tá? Vanguard Total International Stocks, Robeco Emerging Stars, Vanguard Emerging Markets, iShares Global Clean Energy. Vocês entenderam, né? Ela tem
um monte de investimento passivo todo trimestre. Esses ETFs geralmente têm renovação de carteira trimestralmente falando. Aliás, Brunão aqui tem uma plataforma que eu já cheguei a fazer vídeo sobre ela, que é a XStation 5, tá? Que dá acesso para vocês, para mim, para vocês, né? A análise de ETFs, REITs e stocks nos Estados Unidos e na Europa, em tempo real. Então, quem se interessar, se eu lembrar, eu deixo na descrição para vocês aqui o link para vocês baixarem essa plataforma, bem legal, tá? Vocês têm a oportunidade também de fazer roteamento de ordem, né? Mas aí já é um ponto, um passo além. Mas só de analisar quem tem ETFs gringos de interesse, né? Deixa na descrição, é XStation, né? XStation 5 da XTB. Bom, feito isso, pessoal, voltando para a CPFL, então muito fluxo passivo, que é legal, bem legal. Acontece também com a Engie. Aí você fala assim, por que não cai essas empresas? Porque de repente o dólar subiu, bolsas aqui ficaram mais baratas. Bom, os ETFs compram passivamente para 3 meses. Então, essas empresas de utilidade pública, pessoal, estão cada vez mais rodeadas de robozinhos de ETFs, de carteiras de ETFs. Elas compõem carteiras de ETFs, porque elas são ESG. Poucas, raríssimas, têm termoelétricas. Então, elas têm essa pegada do fluxo de fundos ESG, de fundos de utilidade pública, fundos de dividendos, fundos de emergentes. É um ponto positivo para a CPFL, mesmo ela sendo uma small cap. A Engie, mesma coisa, tá? Então é bacana. Eu acho que isso vale você pesar. CPFL 2004 para cá, bateu o CDI? Sim. Bateu o IMAB, IPCA longo? Sim. Tá, então a CPFL, pessoal, deu uma surra no IMAB. Subiu 1.231% contra 990 do IMAB. 1.231% contra 630 do CDI. Então foi um bom investimento. Parte final do vídeo, cornetada técnica para quem fica até o final, acha que preço importa, pessoal. Vamos lá. No mês de agosto, então, é um bom mês com essa narrativa da revisão da XP, BTG. Todo mundo vem junto, né? Como eu falei, a Faria Lima não é unida, mas é unânime. Tá? Você acreditar numa quedinha no curto prazo, porque a inflação não tem muito para onde ir. Petróleo caindo, minério caindo, grãos caindo, a gente não tem pressões externas, o dólar caindo, a gente não deve ter pressão externa aí para o terceiro trimestre, para a inflação subir. Então, se a inflação chegou no seu pico, 4,50, se vier ali no carrego estatístico 4,65, alguma coisa desse tipo, e o CDI vai subir, né? A Selic vai subir, a utilidade pública merece uma quedinha, pessoal? Merece. Tá? Uma quedinha aos moldes que eu estou grifando no gráfico para vocês. E aí nós temos os descontos da CPFL, 31,76 até o 27,88. Essa região do 27,88. Mas principalmente o 30,17, 28,90, 28,17, 31,76. Tá? Alvo continua sendo nortista no médio, longo prazo. Mas no curto, pessoal, por causa do cenário macro, novamente, a gente pode ter uma queda como tivemos em 2021. Veja que 2021/22, que é esse contexto, nossa, foi horrível. A inflação parou de subir, a Selic foi lá para 13,75 e o que aconteceu com ela? Lateralizou. Depois, pau, expandiu pós-eleição. Show. Depois aqui, 2023, perdão, aqui foi o pós-eleição. Né? 2023, pré, durante, pós-eleição, cenário muito ruim. Aquela canetada do CMS fez o IPCA cair pra caramba e os juros abrirem por causa das PECs, os rombos fiscais, PEC kamikaze, né? PEC eleitoral, depois a PEC da transição com o novo governo. Putz, foi PEC pra caramba, CDI subindo e inflação lá no chão. O que aconteceu com a CPFL? Lateral. Vamos a números, aos bois e não nome. Quanto caiu em 2021? PEC dos precatórios, etc. E Selic 3,75. Caiu 25%. Quanto caiu aqui na eleição, pré, durante, pós-eleição? 22%, 6,91, 5,80 no outro. Recentemente, quanto que ela caiu? 5,27%. 15%, 14,5%. Então, assim, ela tem uma gordurinha para cair até os seus 27 e pouquinho, 27,88, que nem eu falei para vocês? Sim. 28,17? Sim, tá? Mas não muita, tá? 28,90, 30,17, 31,76? Não muito, certo, pessoal? Então, assim, continuo com a mesma tese, enquanto a tela final é colocada para vocês. Continuo com a tese que é um ótimo investimento, mas o cenário macro pode ficar desafiador com duas vertentes. A gente pode ter, então, a Selic subindo de fato, que eu acho uma loucura, mas enfim, quem sou eu? E o dividendo sendo muito menor esse ano por causa das enchentes. Dois entraves ali para o preço subir da CPFL. Só isso que eu queria comentar. No mais, pessoal, é uma ótima empresa. Certo? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.